Todo predador deixa uma pista, uma pegada, um rastro de sangue, um som de aviso, alguma coisa que denuncia sua presença antes ou depois do ataque. Todos, menos um. Bem-vindo ao Ferozmente, e se você já curte esse tipo de vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal e bora desvendar mais esse mistério. No semiárido nordestino, trabalhadores rurais começaram a notar algo estranho. Lagartos desaparecendo, não havia corpo, não havia rastro, não havia sinal de luta. Às vezes deixava apenas a cauda, às vezes nada. Algo estava caçando lagartos no semiárido silenciosamente, sem deixar evidência, sem que ninguém percebesse. Para entender o tamanho desse mistério, você precisa entender o semiárido brasileiro. A Caatinga é um dos biomas mais áridos e hostis do Brasil. Calor extremo, solo seco e rachado, vegetação espinhosa, que sobrevive onde quase nada sobrevive. Aqui, cada animal desenvolveu estratégias de sobrevivência, que a evolução levou muitos anos para aperfeiçoar. Os lagartos do semiárido são rápidos, ágeis, vivem entre as pedras e a vegetação rasteira, sentem vibrações no solo, enxergam movimentos a metros de distância. Não são presas fáceis, mas algo estava acabando com eles, sem barulho, sem luta, sem rastro. Como? Vou te dar algumas pistas, preste atenção. Primeira pista: o predador não voa, não tem patas, não tem garras, é um animal que se move rente ao solo e se camufla tão bem na caatinga que passa desapercebido até para olhos treinados. Segunda pista: ele tem veneno, mas quase ninguém sabe disso. A maioria das pessoas que já encontrou achou que era completamente inofensivo. Terceira pista: quando se sente ameaçado por um ser humano, ele foge, corre, desaparece antes que você possa vê-lo direito. É exatamente esse comportamento que fez todo mundo subestimá-lo por muito tempo. Quarta pista: ele combina duas estratégias de caça ao mesmo tempo. Usa o veneno para paralisar e usa o corpo para imobilizar ao mesmo tempo. A presa não tem como escapar de nenhuma das duas. Você sabe quem é? Talvez sim, talvez não. Mas antes de revelar, deixa eu te contar o que a câmera do Rei das Serpentes registrou naquela tarde no semiárido. Final de tarde, sol baixo, calor ainda intenso, Caatinga nordestina. Haroldo Bauer encontrou o predador com um lagarto já capturado. O lagarto ainda estava vivo, mas não conseguia mais reagir com a mesma força de antes. Estava paralisado, imobilizado, com o veneno já trabalhando por dentro dele. O predador começou a engolir pela cabeça, devagar. Engolir uma presa do tamanho de um lagarto não é simples. A mandíbula trabalha de forma independente nos dois lados, alternando os movimentos para puxar a presa para dentro, milímetro por milímetro. O lagarto ainda se movia dentro dele e o predador não parou. Então as formigas chegaram, dezenas delas, atraídas pelo lagarto, começando a interferir com a refeição. O predador parou, avaliou a situação e tomou a decisão que surpreendeu Haroldo Bauer. Não largou a presa, não desistiu. Pegou o lagarto na boca e começou a se mover. Carregou a presa enquanto procurava um local mais protegido. Encontrou uma fresta entre as pedras, entrou, se acomodou e recomeçou a engolir. 2 horas depois do início da captura, o lagarto havia desaparecido completamente. A cobra descansou entre as pedras, como se 2 horas de trabalho fossem completamente normais para ela, porque são. Então quem é esse animal? A corredeira, também conhecida como corre-campo ou cobra do mato. Um dos principais predadores do semiárido nordestino. Pode chegar a 1,60 m de comprimento. Tem um corpo fino e ágil, a coloração amarelo bronzeada, com linhas escuras ao longo do corpo, que a torna praticamente invisível na caatinga. E tem veneno. Isso não é opinião, é documentado pelo biólogo Henrique e pelo Instituto Butantan. A corredeira tem glândulas de veneno e presas localizadas na parte de trás da boca. O que os cientistas chamam de dentição epistoglifa. Ela usa esse veneno para imobilizar as presas, combinado com a constrição, enrolando o corpo ao redor da presa ao mesmo tempo. Torna a captura quase inescapável. Veneno, constrição, ao mesmo tempo. A presa paralisa e não consegue se soltar.
Mas a maioria das pessoas que encontram uma corredeira no campo acha que é inofensiva, porque ela foge. Quando sente a presença humana, corre, desaparece antes que você possa vê-la direito. É rápida demais. E essa velocidade de fuga é exatamente o que enganou todo mundo por tanto tempo. Uma cobra que foge de você parece uma cobra com medo de você, uma cobra sem perigo. Mas essa mesma cobra que fugiu de você 10 minutos antes pode estar agora, entre as pedras, ali adiante, engolindo um lagarto que não percebeu que havia sido encontrado. O registro de Haroldo Bauer naquela tarde é exclusivo. Nunca havia sido filmado antes, uma corredeira predando especificamente essa espécie de lagarto. 2 horas de predação documentadas. O momento das formigas, a decisão de mudar de lugar com a presa na boca. Haroldo identificou o animal, explicou o comportamento e ao final do vídeo revelou o que a ciência confirma sobre o veneno dela. Uma cobra que todo mundo acha que é inofensiva, filmada, devorando um lagarto durante 2 horas entre as pedras do semiárido, enquanto ninguém sabia que ela estava ali. E a curiosidade que fecha essa história: o registro do Haroldo Bauer não é só um vídeo de natureza, é ciência. O próprio biólogo Henrique, uma das maiores referências em cobras do Brasil, confirmou que a Philodryas naterelli é considerado um dos principais predadores do semiárido nordestino. Não uma cobra secundária, não uma cobra comum. Um dos principais predadores de um dos biomas mais áridos do Brasil, que a maioria das pessoas espanta do quintal, achando que é inofensivo. E a curiosidade que fecha essa história vai te deixar sem palavras. O veneno da corredeira, essa cobra que todo mundo acha inofensiva, que todo mundo espanta do quintal, que todo mundo mata sem pensar, tem efeitos no corpo humano muito semelhantes ao efeito do veneno da jararaca. A jararaca, a cobra responsável pela maioria dos acidentes ofídicos graves do Brasil. Aquela que todo mundo teme e sabe que é perigosa. O veneno da corredeira age de forma parecida e ninguém sabe disso. Mas tem mais, essa cobra está sendo morta em massa nas estradas brasileiras, não por predadores, mas por carros. A corredeira usa o asfalto quente para regular a temperatura do corpo, especialmente durante o dia, quando está mais ativa. Ela deita sobre a estrada para absorver o calor. E os motoristas passam por cima sem perceber, ou percebem e desviam para cima, porque acham que é uma cobra comum, inofensiva, sem importância. O principal predador da caatinga é um animal que mantém o equilíbrio entre as populações de lagartos e roedores no semiárido, morto nas rodovias por motoristas que nunca souberam o que estavam na frente deles. A cobra que foge de você quando te vê, sendo morta por você quando ela não te vê. A caatinga guarda segredos assim, em cada pedra, em cada fresta, em cada rastro que ninguém consegue ver no chão ressecado. A corredeira está lá, caçando em silêncio, enquanto o lagarto não percebe, e enquanto a maioria das pessoas ainda não sabe o que ela é. Se esse vídeo te surpreendeu, deixa o like aqui no Ferozmente, comenta aqui embaixo. Você já encontrou uma corredeira e achou que era inofensiva? Sabia que ela tinha veneno? E se quiser mais histórias assim, cobras brasileiras que ninguém conhece, mas deveria, se inscreve no Ferozmente e ativa o sininho e até o próximo vídeo.